Boa tarde, eu sou o professor Cláudio Kelly, sou o novo professor de Química. Hoje vou falar com vocês sobre a aula 01, referente ao segundo bimestre. Então, eletroquímica, hoje vamos falar sobre eletroquímica, eletrólise. Então, antes vamos definir o que vem a ser o acumulador, bateria de automóvel ou bateria de chumbo. O acumulador foi inventado pelo francês Gaston Prandtl em 1860. É uma associação de pilhas ligadas em série, né? A bateria, né? A diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo é de 12 volts. Então, a bateria de 12 volts usada nos automóveis, por exemplo, é formada por 6 compartimentos, que podem ser reconhecidos pelas 6 tampinhas por onde se repõe água. Cada compartimento é uma pilha ou elemento que produz uma força eletromotriz de 2 volts. A ligação dos 6 elementos em série produz, portanto, 12 volts. Cada pilha ou elemento obedece a seguinte esquema. Então, nós temos aqui na figura, né, o polo positivo, constituído por placas de chumbo revestidas por óxido de chumbo, que é o nosso cátodo. O polo negativo são placas de chumbo que representam o nosso anodo. Entre, né, o anodo e o cátodo, nós temos aqui um isolador de plástico, né, representado pelas linhas pontilhadas. A solução é a bateria, né, é envolvida, né, dentro da bateria nós temos a solução aquosa de ácido sulfúrico. Durante o uso, descarga da bateria, como acontece quando damos partida no motor do automóvel, ocorrem as seguintes reações. No anodo, polo negativo, o chumbo reage com o íon SO4 2-, resultando na formação do sulfato de chumbo, mais liberação de 2 elétrons. No cátodo, polo positivo, o PbO2 reage com o íon sulfato, mais 4H+, mais 2 elétrons, gerando sulfato de chumbo, mais 2 moléculas de água. Somando as duas reações, do anodo mais do cátodo, nós temos a reação global do processo. Chumbo mais PbO2, mais 2 moléculas de ácido sulfúrico resulta no 2 moléculas de sulfato de chumbo, mais 2 moléculas de água. Resumidamente, nós podemos dizer que no anodo, o polo negativo, Pb, né, resulta, né, o Pb se decompõe, né, em um óxido de chumbo. No polo negativo, o Pb, você tem aqui a seguinte reação ocorrendo. Nós temos a reação de oxidação do chumbo. Então, o chumbo gerando Pb mais 2 elétrons. No polo positivo, nós temos o íon Pb mais 4 sofrendo o processo de redução. Ele passa de Pb mais 4 para Pb mais 2, quando ele recebe 2 elétrons. Então, a reação global, nós temos Pb mais 4, dando 2 íons Pb mais 2. Observe na primeira reação global que o ácido sulfúrico vai sendo consumido, o que causa a diminuição da densidade da solução. É por isso que se pode testar a carga da bateria com um densímetro, semelhante ao representado na figura a seguir. Então, na figura aqui nós temos um densímetro que mede a carga da bateria, né? Então, a densidade ideal, né, do ácido sulfúrico tem que estar em torno de 1,280 gramas por centímetro cúbico, né? Então, por outro lado, para carregar a bateria, deve ligá-la a um gerador de corrente contínua, que movimente a corrente elétrica em sentido contrário ao de seu funcionamento normal. Com isso, todas as reações acima serão invertidas. Aliás, no automóvel, o dínamo ou alternador se incumbe de carregar continuamente a bateria. Se assim não fosse, a vida da bateria seria muito curta. Entre as vantagens das baterias, citamos: produzem corrente elétrica elevada em tempo curto, como é necessário para dar partida no motor do carro. São recarregáveis. Entre as desvantagens, tem peso elevado,
e contém uma solução de ácido sulfúrico, que produz vapores tóxicos e corrosivos e oferece risco de um eventual vazamento. Descarte correto de pilhas e baterias para as empresas. As pilhas e baterias possuem um tempo de degradação que varia de 100 a 500 anos na natureza. Porém, os metais pesados que são encontrados em sua estrutura possuem um tempo de decomposição infinito. Quando são descartados incorretamente, ocorre a poluição do meio ambiente através do vazamento dos metais pesados, como chumbo, zinco, mercúrio, cádmio, entre outros materiais pesados. Quando uma pilha perde sua carga ou uma bateria recarregável chega ao fim de sua vida útil e há um descarte incorreto, as fontes químicas em seus interiores podem contaminar o meio ambiente, prejudicando o solo e os seres vivos. Alguns dos metais pesados encontrados nas pilhas e baterias são cancerígenos e podem causar diversas outras complicações. Como fazer o descarte de pilhas e baterias? É necessário armazená-las isoladamente, sem a presença de outros materiais, e embalá-las em plástico resistente para evitar demais riscos em caso de algum vazamento. Como está no artigo 33 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10, artigo 33 diz o seguinte: são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, empresas fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigadas a recolhê-las a partir do momento que são consideradas lixo, com o sistema de logística reversa, mas você também é responsável pelo descarte correto, separando suas pilhas e baterias e enviando-as para locais adequados. Eletrólise é a reação de oxirredução provocada pela corrente elétrica. Através da eletrólise, a eletrólise apresenta uma série de aplicações. Podemos citar produção de metais, como sódio, alumínio, magnésio, e não metais, como por exemplo cloro, flúor, e de outras substâncias úteis, como o hidróxido de sódio, que é a nossa barrilha. E a deposição, ou soda cáustica, e a deposição de finas películas e metais sobre peças metálicas ou plásticas, que tem o intuito de proteger a superfície metálica da oxidação e da corrosão. Essa técnica tem um nome genérico de galvanização. O que é a galvanização? Galvanização é a deposição de uma fina camada metálica sobre uma superfície, sobre peças metálicas. Então, quando a deposição é de cromo, o processo é chamado de cromagem. Quando a deposição é de níquel, niquelagem, e de prata, prateação. Com isso, as peças tornam-se mais brilhantes, bonitas e valiosas, além de resistirem melhor à corrosão. Para entendermos melhor o processo de eletrólise, vamos considerar, por exemplo, a seguinte reação: sódio mais cloro, dando o cloreto de sódio ou o sal de cozinha. Trata-se de uma reação espontânea, extremamente fácil e violenta, pois permite ao sódio e ao cloro atingirem a configuração eletrônica estável. Então, o sódio cede um elétron para o cloro recebe esse elétron e se estabiliza. Ambos se estabilizam nessa reação química. Como sempre, o fenômeno poderá também ser traduzido por duas semi-reações. O sódio perde um elétron, sofrendo o processo de oxidação, enquanto que o cloro ganha um elétron, sofrendo o processo de redução. A espontaneidade dessa reação pode ser confirmada pelo cálculo de sua força eletromotriz, com auxílio da tabela dos potenciais padrão de eletrodo. Então, fazendo esse cálculo, nós pegamos o potencial
o potencial padrão do cloro e subtraímos do potencial padrão do sódio no estado metálico. Essa diferença vai me dar um valor de 4,7 volts. Como a força eletromotriz é positiva, então significa que a reação ela é espontânea. Eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é aquela que é realizada com o eletrólito fundido, ou seja, no estado fundido. Voltemos ao exemplo do NaCl. Aquece-se a 808 graus Celsius, ele se funde no estado líquido, os íons sódio e cloro e Na+ e Cl- passam a ter liberdade de movimento, passando corrente elétrica contínua através da célula eletrolítica. É fácil perceber o que acontece. Os cátions Na+ são atraídos pelo polo negativo, que é o cátodo. Chegando a esse polo, eles ganham elétrons e são descarregados, de acordo com a seguinte semi-reação. No polo negativo, no cátodo, o que nós temos? Sódio mais elétrons, recebe um elétron e sofre o processo de redução. Olha lá. A semi-reação catódica é sempre uma redução. O cátion sempre vai para o quê? Para o cátodo, que é o polo negativo. Ao contrário dos ânions, né? Ao contrário, os ânions Cl- são atraídos pelo polo positivo, que é o anodo, no qual perdem elétrons e se descarregam. Então, no polo positivo acontece a seguinte reação, né? Então, nós temos aqui o Cl-, né? O ânion cloro, sofrendo o processo que a gente chama de oxidação, né? Passa de -1 para 0, então sofre o processo de oxidação, né? Perdendo um elétron. Então, nós temos aqui no cátodo, né? No anodo, a semi-reação é anódica no anodo, no polo positivo, no anodo. A semi-reação anódica é sempre uma oxidação. O ânion sempre vai para o anodo. Evidentemente, os átomos de cloro formados na última reação se agrupam, formando as moléculas de Cl2. Desse modo, a melhor forma de reescrever a última equação seria o ânion cloro, resultando em meia molécula de cloro mais um elétron. Somando as duas semi-reações, teremos a equação global da eletrólise. Para o balanceamento correto, é indispensável cancelar os elétrons. Então, pegando aqui, somando as duas equações, a reação que ocorre no anodo e no cátodo. Então, nós temos aqui a reação global, né? Que é dada por, então seria duas moléculas de NaCl, né? Duas moléculas de NaCl, resultando em duas moléculas de sódio metálico, mais cloro, né? Mais gás cloro. Tome cuidado com os nomes e os sinais dos eletrodos. Nas pilhas, o cátodo é o polo positivo, aqui ocorrem reduções. E o anodo é o polo negativo, aqui ocorrem oxidações. Isso vale para as pilhas. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo, aqui ocorrem as reduções. E o anodo é o polo positivo, aqui ocorrem as oxidações. Verifique que os sinais mais e menos atribuídos ao cátodo e ao anodo das pilhas são inversos aos atribuídos aos eletrodos na eletrólise, pois as reações que ocorrem nas pilhas são inversas às que ocorrem na eletrólise. Note, porém, que no cátodo sempre ocorrem o quê? Reduções. E no anodo sempre oxidações. Tá? No cátodo sempre ocorrem reduções. E no anodo sempre oxidações. Isso vale tanto para as pilhas quanto para a eletrólise. Voltando ao exemplo da eletrólise ígnea do NaCl, é claro que ela só ocorrerá se o gerador fornecer uma voltagem superior a 4,07 volts, isto é, maior que o ΔE padrão, calculado por meio da tabela dos potenciais padrão, apresentado, né? Então, nós temos aqui o cálculo, né? Na prática, a voltagem deve ser superior a 4,07,
para vencer as resistências elétricas do circuito. Não deve ser, contudo, muito superior a esse valor, para não produzir correntes elétricas muito intensas, que gerariam grande dissipação de energia em forma de calor, causando o que a gente chama de efeito Joule, né? Eletrólise em solução aquosa com eletrodos inertes. Vamos supor agora que a eletrólise do NaCl fosse feita em solução aquosa. O resultado será totalmente diferente, pois a própria água da solução está ionizada segundo a equação abaixo. Água, sofrendo o processo de ionização, ela gera o quê? H+, mais OH-. É verdade que essa ionização é extremamente fraca. Sabemos que a água pura praticamente não conduz a corrente elétrica. Vimos também que na água pura a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 elevado a menos 7. E isso significa que em cada 555 milhões de moléculas de água, apenas uma se ioniza. Entretanto, apesar de muito fraca, a ionização da água não pode ser desprezada, pois os íons que dela se formam vão impedir, com os íons provenientes da dissociação do NaCl, vão competir, pois os íons que dela se formam vão competir com os íons provenientes da dissociação do NaCl, que é no caso aqui o Na+, e o Cl-. Então haverá uma competição. De fato, verifique-se experimentalmente que entre o Na+ e o H+, o polo negativo prefere descarregar o H+. E entre o Cl- e o H-, o polo negativo prefere descarregar o Cl-. Essa preferência ou prioridade de descarga dos íons é dada pela tabela dos potenciais padrão de eletrodos, que por esse motivo é também chamado de fila das tensões eletrolíticas. Na tabela, o sódio aparece antes do hidrogênio. Ocorre então a seguinte competição. O cátodo ou polo negativo é um redutor e pode, em princípio, fornecer elétrons para as duas reduções ao lado. Então você tem aqui, o sódio recebendo um elétron, sofrendo o processo de redução, e o hidrogênio também sofrendo o processo de redução. Tá? Então, no caso aqui, redução mais fácil, né? Sendo o polo negativo, sendo assim o polo negativo descarrega o hidrogênio. Então nós temos aqui, no caso do sódio, a redução é mais difícil, né? A redução é mais difícil no caso do sódio, devido ao seu potencial padrão se comparado ao do hidrogênio. Então, no caso do hidrogênio, a redução é mais fácil, né? Então, sendo assim, o polo negativo descarrega o H+, cuja redução é mais fácil. Então, nós teremos então que no polo negativo, 2 elétrons, né, o íon 2H+, recebendo 2 elétrons e formando o gás hidrogênio. Analogicamente, o ánodo ou polo positivo é um oxidante, pois retira elétrons. Então, nós temos aqui, né, no caso da redução aqui, no caso 2Cl-, né, forma, né, no processo, sofrendo o processo de oxidação, sofre o processo de oxidação, forma o gás cloro mais 2 elétrons. No caso do OH-, o íon 2OH-, né, quando sofre o processo de oxidação, forma água mais meio de oxigênio mais 2 elétrons, liberando 2 elétrons. No caso, né, a oxidação, né, a oxidação do íon cloro, ele é mais fácil do que o íon OH-. A oxidação do íon cloro é mais fácil do que do íon OH-, devido aos seus valores de potenciais padrões. Desse modo, o íon cloro terá prioridade para descarregar. Portanto, no polo positivo, nós temos a seguinte reação acontecendo.
2 íons cloros, gerando o quê? Sofrendo o processo de oxidação, gera o gás cloro mais 2 elétrons. Resumidamente, podemos adotar o seguinte esquema: o sódio e o íon OH-, né? O sódio e o íon OH- permanecem em solução, e no caso o cloro, né? Ele vai descarregar no polo positivo e o íon H+ descarrega no polo negativo. O processo global da eletrólise do NaCl em solução aquosa pode então ser assim equacionada. Lembre-se de que para o balanceamento correto é indispensável cancelar os elétrons. As dissociações iniciais, nós temos lá duas moléculas de NaCl, gerando 2Na+, mais 2Cl-. Duas águas, né, a água sofrendo processo de dissociação, 2 moléculas de água gerando 2H+, mais 2OH-. No polo negativo, nós temos a redução catódica, né? No polo negativo, nós temos a redução catódica. Quem vai reduzir no polo negativo? O íon H+. Então, o 2H+, né, recebe 2 elétrons e forma o gás hidrogênio, sofrendo a redução. No polo positivo, nós temos a oxidação anódica. A oxidação anódica ocorre com quem? Ocorre com o íon cloro, que vai descarregar no polo positivo. Então, nós temos 2 Cl-, né? 2 íons cloro, gerando o quê? Sofrendo o processo de oxidação, gera uma molécula de gás, Cl2, mais 2 elétrons. Então, a reação global da eletrólise, somando as duas equações, o que nós vamos ter? Somando todas as equações, somando lá as dissociações iniciais, mais as reações que ocorrem no polo negativo, mais a reação que ocorre no polo positivo, né? Nós temos a reação global da eletrólise. Então, seria 2 moléculas de NaCl, mais 2 moléculas de água, gera 2Na+, mais 2OH-, mais hidrogênio, mais Cl2. O que equivale a essa equação aqui, ó, né? 2NaCl mais 2 água gera 2 moléculas de NaOH, que permanecem em solução, mais o hidrogênio, mais o gás hidrogênio, mais o gás cloro, que é, no caso, o gás hidrogênio, ele vai ser liberado no polo negativo, e no caso, o cloro é liberado no polo positivo. Prioridade de descarga dos íons. Pelo contrário, pelo exemplo da eletrólise em solução aquosa, dado no item anterior, nós temos que 2 moléculas de NaCl reagindo com 2 moléculas de água gera 2 moléculas de NaOH mais gás hidrogênio mais gás Cl2. Podemos verificar como é importante saber que os íons irão se descarregar com maior ou menor facilidade durante a eletrólise. Embora a tabela dos potenciais padrão de eletrodo nos dê uma previsão prévia, deu uma boa previsão da descarga dos cátions, mesmo nesse caso o uso direto da tabela não é fácil, por vários motivos, como por exemplo, a tabela foi estabelecida para concentrações de 1 mol por litro dos íons correspondentes, o que em geral não ocorre nas soluções submetidas à eletrólise. E mudando-se as concentrações, mudam-se consequentemente os potenciais padrões. Em certos casos, o potencial de descarga do íon se afasta do potencial padrão. Por quê? Devido a outros fenômenos. Um exemplo clássico é a própria descarga do H+. No polo negativo, o que nós temos? Quando o íon H+, né, ele sofre a descarga no polo negativo, ele gera o quê? Gás hidrogênio. O que esse gás pode fazer? O gás, né, o gás hidrogênio formado, ele fica em parte aderido no polo negativo, dificultando a passagem da corrente elétrica, tornando-se o quê? Necessário aplicar o que a gente chama de uma sobretensão ou uma sobrevoltagem para continuar executando a reação acima. Em consequência, o hidrogênio apresenta uma dificuldade extra para sua descarga ou redução no polo negativo e acaba se comportando como se estivesse
subido de posição na tabela dos potenciais padrão, situando-se entre o alumínio e o manganês. Para os ânions, verificações experimentais comprovaram que os ânions não oxigenados, como por exemplo o íon cloro, o íon bromo, o iodeto, os sulfetos, se descarregam mais facilmente que o OH-, enquanto que o flúor e os ânions oxigenados, como o NO3-, SO4-2, PO4-3, entre outros, são de descarga mais difícil que o OH-. Todas essas observações nós podemos ver no desenho abaixo. Então ele mostra os cátions e os ânions que podem ser descarregados em solução aquosa. Isso vale tanto para cátions como para ânions. Vamos agora apresentar essas considerações a mais alguns exemplos. Lembrando ainda o seguinte: a descarga de um cátion produz o metal correspondente ou o hidrogênio gasoso. Exemplo, quando você tem um ferro 2+, mais 2 elétrons, você tem o que? Formação do metal correspondente, né? Então, o ferro puro. Então, você tem, por exemplo, no caso da H+, quando você tem 2 íons H+, quando se combina com 2 elétrons, forma o que? O gás hidrogênio. A descarga de um ânion simples libera o próprio elemento. Por exemplo, aqui o Cl-. Então, 2 moléculas, 2 íons Cl-, né? Então, vocês têm a formação aqui do gás Cl2, né? Do gás cloro, mais liberação de 2 elétrons. A descarga da oxidrila libera água e oxigênio gasoso. Então, 2 OH- gerando o quê? Água mais meia molécula de oxigênio mais 2 elétrons. Primeiro exemplo, eletrólise de HCl em solução aquosa diluída, com eletrodos inertes. Nesse caso, temos duas ionizações, o HCl gerando H+, mais Cl- e a água se dissociando em H+ e OH-. Dos íons formados, H+, Cl- e OH-, quais serão descarregados durante a eletrólise? Essa resposta é dada pelo esquema da página do slide anterior, que a gente viu, nós vimos lá, que podemos então resumir do seguinte modo, né, no slide anterior. Então nós temos aqui o polo negativo, né? No polo negativo, o H+ será descarregado no polo negativo e o Cl- no polo positivo, sendo que o íon H+ e o H- permanecem em solução, o íon Na+, né? E Cl- permanece em H+, e Cl-, H+ e OH- permanecem em solução. Portanto, nesse caso, apenas o HCl sofrerá a eletrólise. Então, nós temos a ionização inicial, 2 moléculas de HCl gerando, quando sofre o processo de dissociação, gera 2H+, mais 2 Cl-. No polo negativo, nós temos a redução catódica, nós temos 2 elétrons mais 2 H+, gerando gás hidrogênio. No polo positivo, nós temos a oxidação anódica, 2 Cl- gerando gás hidrogênio, mais 2 elétrons. Somando as 3 equações, nós temos a reação global do sistema, né? Que é dado por 2 HCl, gerando hidrogênio mais Cl2. Havendo eletrólise apenas do HCl, a solução vai se tornando cada vez mais diluída, porque você vai diminuindo a concentração de HCl no meio. E, portanto, cada vez menos ácida, o pH vai aumentando. Segundo exemplo, eletrólise do ácido sulfúrico, H2SO4, em solução aquosa diluída, com eletrodos inertes. Temos as seguintes ionizações acontecendo no processo. O ácido sulfúrico se decompõe em 2H+, mais SO4, 2-, e a água se dissocia em H+, mais OH-. Os íons formados, H+, SO4, 2- e OH-, serão descarregados na sequência do esquema da página, como vimos em slides anteriores. Podemos então resumir que o 2H+ e o SO4, 2- permanecem em solução, enquanto que no polo negativo, o OH- se descarrega no polo negativo e o OH- se descarrega no polo positivo. Evidentemente, o polo negativo
não pode distinguir os H+ provenientes de H2SO4 daqueles que provêm da água, uma vez que todos os H+ são iguais entre si. Isso não tem importância, o que importa é respeitar o balanceamento dos elétrons do processo global. Nesse caso, apenas a água sofrerá a eletrólise. Então, nós temos aí a ionização da água, meia molécula de água gerando 2H+ mais 2OH-. No polo negativo, nós temos a redução catódica, nós temos 2 elétrons mais 2H+ gerando o gás hidrogênio. No polo positivo, nós temos a oxidação anódica, onde nós temos o 2OH- gerando água, mais meio de oxigênio, mais meio de O2, mais 2 elétrons. Somando as equações, temos a reação global abaixo, que é dado por água mais meio de hidrogênio mais meio de oxigênio. Havendo eletrólise apenas da água, a solução vai se concentrando nesse caso, Então a eletrólise é da água, inverso, é o contrário que aconteceu na eletrólise do HCl. Nesse caso, a solução vai se tornando cada vez mais concentrada e, portanto, tornando-se cada vez mais ácida. O pH vai aumentando. Terceiro exemplo, eletrólise do sulfato de ferro em solução aquosa diluída com eletrodos inertes. Temos as seguintes ionizações. Então, nós temos aqui o sulfato de ferro se decompondo, se dissociando em ferro 2+, e SO4 2-, e a água também sofrendo processo de ionização, gerando H+ e OH-. Então, em resumo, quem permanece em solução? O íon H+ e SO4- permanece em solução. No polo negativo, nós descarregamos o ferro 2+, e no polo positivo é descarregado o íon OH-. Então, as reações serão as ionizações iniciais. Nós temos o FeSO4 se dissociando em ferro 2+, mais SO4 2-, mais a dissociação da água, que é meio de água, gerando 2H+ mais 2OH-. No polo negativo, nós temos a redução catódica, onde o ferro vai se descarregar no polo negativo, gerando o ferro puro, no ferro 2+, mais 2 elétrons gera o ferro puro. No estado padrão, ferro no estado padrão. No polo positivo, nós temos a oxidação anódica, onde nós temos 2OH- gerando o quê? Uma molécula de água, mais meio de oxigênio, mais 2 elétrons, somando as 4 equações, Nas 4 equações temos a seguinte reação global. Reação global da eletrólise, nós temos o sulfato de ferro mais água, gerando 2H+, mais SO4 2-, mais ferro, mais meio de oxigênio. Ou equivale, essa equação equivale à seguinte equação. Sulfato de ferro mais água, A eletrólise do sulfato de ferro, gera o quê? A eletrólise do sulfato de ferro gera o ácido sulfúrico, mais ferro, mais meio de oxigênio. Nesse exemplo, sofrem eletrólise, em parte o soluto e em parte o solvente. Ou seja, tanto a água quanto o sulfato de ferro, eles sofrem o quê? Eletrólise. Além disso, a solução vai se tornando cada vez mais ácida, porque nós temos a formação de ácido sulfúrico, devido à formação do quê? Do ácido sulfúrico.